Malaquias capítulo 4. Pois certamente vem o dia ardendo como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará. Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Observe que a Bíblia está falando da destruição dos homens ímpios e, ao mesmo tempo, fala que chega a salvação para os bons. Vemos claramente que eles serão destruídos por fogo, pois a Bíblia diz não vai ficar nem raiz e nem galho. Em outras traduções diz nem raiz e nem ramo. A Bíblia está falando da aniquilação dos ímpios, não vai ficar nem raiz deles, nenhum ramo deles. Estes homens ímpios aqui, que não vai ficar nem raiz e nem galho deles, são os mesmos que estão representados no joio, que será reservado para o fogo. Ali em São Mateus capítulo 13, Jesus disse que os joios são os filhos do maligno. São a árvore que Jesus disse que o meu Pai Celestial não plantou. E Jesus é bem claro quando diz sobre o joio. Ele diz, quem o semeou foi o diabo. Acabamos de ler esta profecia no livro de Malaquias, no Velho Testamento, falando da destruição dos homens ímpios. Agora, no Novo Testamento, muito depois da morte de João Batista, em 2 Pedro 3, verso 7, o apóstolo Pedro escreve: segundo historiadores, João Batista morreu por volta do ano 25 depois de Cristo, e Pedro escreveu suas cartas por volta do ano 62, 64 depois de Cristo. Sendo assim, Pedro escreveu isto aqui que eu vou ler, cerca de 37 anos depois da morte de João Batista. Verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Veja, duas escrituras falando do juízo final, duas escrituras que falam da destruição dos homens ímpios e ao mesmo tempo mostra que há salvação vindo para os bons. Pois em Malaquias 4 diz que vai vir a destruição dos homens ímpios, mas diz, mas para vós que temei o meu nome nascerá o sol da justiça. Ou seja, para uns tem juízo, para outros salvação. E aqui da mesma forma, pois Pedro diz no verso 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora Paulo, aos Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e à época, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da mesma destruição de Malaquias 4 e está falando da mesma destruição que Pedro se referiu em 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 7. E para quem Pedro estava falando em 2 Pedro 2, verso 7? Ele estava falando apenas para judeus? Para quem Paulo está falando aqui em Tessalonicenses capítulo 5? Para judeus? Agora veja, as três passagens falam da destruição dos homens ímpios e de uma salvação que viria para os bons. Pois aqui Paulo diz no verso 4, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Veja, a mesma coisa que é dita em Malaquias 4, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Em Tessalonicenses, Paulo diz, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, as três escrituras trazem a destruição dos homens ímpios, e as três escrituras trazem
promessa de salvação para o grupo de homens bons. Mas os opositores da mensagem dizem que esta profecia de Malaquias 4 é apenas para Israel. Ora, e essa de Tessalonicenses capítulo 5, profetizada por Paulo, é também só para Israel? Os tessalonicenses eram israelitas? E essa de 2 Pedro capítulo 3, verso 7, é também só para Israel? É tudo a mesma profecia, apenas profetizada por tempos diferentes e homens diferentes. Então a conclusão é que João Batista não é este Elias aí, porque Pedro e Paulo profetizaram que o juízo dos homens ímpios ainda estava para o futuro 37 anos depois de João Batista. E a profecia também não é só para Israel, porque Paulo profetizou para os tessalonicenses a mesma coisa. Então, quem é o tolo que cai neste argumento que a profecia de Malaquias 4, da vinda de um Elias, é somente para Israel? E quem é o tolo que crê neste argumento que João Batista é esse Elias, se 2000 anos se passaram e o grande e terrível dia do Senhor, o juízo dos homens ímpios, que Malaquias, Pedro e Paulo falou, ainda está para o futuro, e agora que começamos a ver a ciência falando sobre isto, declarando nos jornais que o relógio do juízo final adiantou e estamos a 90 segundos para meia-noite. Agora sim estamos vendo a Rússia ameaçando o mundo de uma terceira guerra mundial. Agora sim estamos a um fio de cabelo de uma guerra nuclear. E foi exatamente agora, há 60 anos atrás, que o profeta Elias se manifestou, e o seu nome foi William Marion Branham.